galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer um toy makeover desse R2-D2 aqui, ó. Então acompanha aí no vídeo. R2-D2, Your Highness. Bom, o primeiro passo é desmontar o bonequinho. Eu paguei R$9 esse boneco, então eu acabei abrindo ele para tirar as partes, ficar mais fácil de pintar. Tirei o LED, a bateria que estava dentro dele e desmontei os pezinhos, né, para ficar mais simples da gente trabalhar com ele. Depois de desmontado, eu peguei um pouco de massa epox, misturei bem e fui preenchendo os buracos das perninhas dele para ficar bem maciça e ficar mais pesado aqui. Pesado dá a impressão de ser mais caro. Depois de ficar mais ou menos seco, eu vim com um estilete e fui cortando ali para deixar ele bem retinho, bem lisinho. Toma muito cuidado na hora de mexer com o estilete. Eu acabei cortando meu dedo e cortei bastante. Depois disso, eu fui lapidando a parte de onde ficava o botãozinho para acender o LED, porque o R2 não tem isso de verdade, né? E fui tirando e dei uma reformulada também ali para continuar o risco do capacete, né? Na verdade não é um capacete, mas... Depois que ficou bem lisinho, eu resolvi passar o primer. Só que essa parte da gradinha eu achei bem interessante. Achei que a pintura estava bem legal, então acabei revestindo ela, porque eu vou usar a pintura dela mesmo. Para isso eu usei uma fita crepe e com a ajuda de um estilete eu fui recortando em volta e deixei revestido bonitinho. Aí peguei um pincel com o nosso primer e fui passando no boneco inteiro. Depois que o primer secou, eu peguei uma tinta acrílica branca e fui passando por cima. O primer é branco? É, mas a tinta fica mais legal. E aí o boneco já está todo pintado. E eu tirei a nossa proteção da gradinha. Depois disso eu fui fazendo alguns detalhes em azul, com tinta acrílica também. Com um pincel bem fininho, número 0, eu fui pintando para fazer os detalhes direitinho. Bom, feito isso, eu revesti ele para proteger, para pintar a parte do capacete. E eu peguei uma tinta spray prata e fui passando a tinta spray. Depois de pintado, eu vim com um pincel texturizando ele, passando só de cima para baixo as cerdas para deixar parecendo com metal escovado. Depois de seco, eu tirei a proteção e continuei o processo. Mas ficou bem legal a pintura. Depois disso, com a fita crepe, eu separei todos os locais onde seria pintado de azul no capacete, para proteger e para a pintura ficar mais real. E com um pincel número 0 eu fui pintando. Depois que a tinta secou, passei umas 2 ou 3 demãos para ficar bem firme a tinta mesmo, bem escura. Eu fui tirando toda a fita crepe e aí o resultado já está bem legal. Eu dei também um acabamento para as outras partes em azul e eu acabei revestindo a gradinha de novo, porque eu vi que ali tinha um outro pedacinho em azul. Aí são 2 botõezinhos, né, que ele tem no capacete azul também, eu acabei fazendo na mão. Revesti ele de novo, deixando só as partes pratas para pintar. E no lugar aberto, passei o spray prata de novo. Depois de seco, tirei tudo, repeti o processo, mesma coisa. A pintura dele já está quase finalizada. Então eu fui para as pernas. E eu passei uma fita crepe também nas partes prata para fazer uma máscara. Mesma coisa que eu fiz anteriormente. E aí com a ajuda de um estilete eu fui recortando certinho e tirei só onde seria pintado de prata. E fiz isso em todos os pedaços prata das perninhas. Aí com spray novamente, pintei, esperei secar. E agora para fazer ele tem um olhinho preto, eu usei uma tampinha de caneta.
Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Depois de seco a perna, eu vim com um pincel, com a tinta azul e fui pintando os detalhes bem devagarinho, tomando bastante cuidado porque eram detalhes bem pequenininhos. Essa foi uma das partes que mais demorou no processo todo. Bom, depois de todos os detalhezinhos azuis, a perninha ficou mais ou menos assim. E aí a tinta prata acabou dando uma borrada em alguns pedaços, então eu vim com um pouquinho de tinta branca, refazendo ali para ficar bem bacana. Consertando todos os errinhos da peça, né? Bom, com super cola, eu pus uma gotinha naquele pedacinho quadrado onde vai ser o olhinho e pus a tampinha de caneta. Com uma stack eu fui firmando ela. Depois com a tinta vermelha eu fui pintando ali para fazer aquela luzinha vermelha, né? E depois de pronto eu peguei uma tinta acrílica preta, podia ser esmalte preto também, só que da brilhante, passei por cima para ficar dando a impressão que é de vidro. Depois eu montei o boneco inteiro, juntei as perninhas, montei tudo, coloquei o parafuso para passar para a próxima parte do processo. Aí ó, tá aí, o boneco tá bem dizer pronto. Mas ele tá muito artificial ainda, então eu vim com uma mistura de 50% de tinta preta e 50% de água e vim passando no boneco todo, depois que a tinta dele já estava seca, né? E com um pedaço de estopa eu fui tirando para dar uma sujada nele e dar um aspecto de mais real. E isso eu fui fazendo pelo boneco inteiro, em todo lugar. Depois de feito isso, eu vim com um maçarico e um clips para fazer uns buraquinhos no pé dele, que ele tem alguns fiozinhos que saem daí. E eu fiz os 4 buraquinhos. Com a ajuda de um estilete eu arranquei, dei uma alisada, né, para o buraco não ficar tão parecendo artesanal. E eu peguei um cabinho e cortei ele em 4 pedaços de mais ou menos 2 centímetros cada um. Com um pouquinho de betume, eu sujei bastante eles, porque eles são uma cor, um vermelho meio sujo, um vinho meio estranho. E aí com a ajuda de uma esteca com rosca, eu fui aumentando o furo e deixando ele bem lisinho. Depois coloquei uma gotinha de super cola em cada buraquinho e fui fixando os fios. Depois de fixado, eu coloquei os fios nas entradinhas correspondentes ali, e colocando sempre o de cima no de baixo e de baixo no de cima. E é isso aí, nosso boneco ficou pronto. Agora eu vou fazer uma base para ele. E eu peguei uma tampa de um pote de plástico que eu tinha e passei uma demão de tinta preta fosca. E depois que secou, eu passei outra demão na outra direção, para a pintura ficar bem uniforme. Depois com massa epóxi, eu vim cobrindo a parte da tampa que ia para dentro. Depois que a massa estava mais ou menos seca, eu vim com o estilete tirando as rebarbas dela, para ficar mais bonitinho, né? Dar um acabamento melhor. Depois de bem limpo, eu repeti o processo de cortar para deixar ele retinho e com uma régua eu fui fixando para não ficar marca de dedo nem nada. Para tirar todas as marquinhas que tinha no Durepox. Depois de seco, eu fiz uma máscara e comecei a pintar o Durepox de branco. E dei uma sujada nele também com tinta preta e água. E é isso, o boneco tá pronto e ficou um resultado bem legal. E aí, galera? Você pode fazer o seu, manda para mim as fotos, deixa aí seu comentário.
isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Então eu vou deixar aqui no card o vídeo de como eu fiz essa camiseta aqui, ó, com menos de 5 reais, beleza? Se vocês quiserem, clica lá. Deixa seu like, compartilha e se inscreva no canal. Um abraço a todos e tchau!